Escola Bíblica de 8 de agosto de 2023. Tema: Relacionamento com Deus. Assunto: a imagem, a consciência de Deus e o egoteísmo. Texto áureo. Gênesis 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho, leite e fêmea os criou. Cura bíblica em classe. Romanos 18-25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque há suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Introdução. O objetivo desta lição é entender o que significa isso de termos sido feitos à semelhança de Deus. Devemos sair desta aula compreendendo melhor o que é a imagem de Deus em nós, e em que isso se aplica na relação com Deus. E, com relação ao que estamos estudando, devemos saber o que tem a ver o egoteísmo com a imagem de Deus. Ponto 1. Definição. Como se diz várias vezes de variadas formas em toda a Escritura, Deus é espiritual, portanto, não possui matéria física, assim, não possui nem forma, nem cor, nem qualquer tipo de aspecto ou característica que possa ser percebida pelos sentidos físicos humanos. Desta maneira, o que é essa tal imagem? É na verdade o esquema, a estrutura, ou melhor, a essência. Talvez devêssemos aplicar aqui até mesmo a palavra fórmula. Indo neste caminho, podemos dizer que não é a forma, mas sim, a fórmula por meio de que fomos estabelecidos existencialmente. Poderíamos inserir neste conceito a ideia da forma também, mas não como essência e atualidade, no entanto, como potência. Porque o Filho se fez homem, isto é, tomou a forma humana, e não houve qualquer mudança em Deus, dado que o homem foi feito à sua imagem. Sendo assim, podemos inferir que a imagem física do homem também faz parte da imagem de Deus, mas como potencialidade, não como atualidade ou essência. O homem foi feito à imagem do Deus que pode se fazer a imagem do homem, porque este fora feito à sua imagem. Nisso, ficamos presos a esse vai-vem ou labirinto em que se cai toda vez que o intelecto da criatura tenta compreender ou abranger a relação entre o Criador e suas criaturas. Devo salientar que essa matéria é trabalhada originalmente na teoria do relacionamento com Deus, que inspirou este estudo em classe, porém não é abordada nele. Ponto 2. O espelho. O que nos dá consciência naturalmente da existência de Deus, é a imagem de Deus em nós. É essa capacidade que nós temos de nos relacionarmos, de criarmos, enfim, de causarmos, e tudo mais. É porque nós criamos que supusemos o Criador, porque amamos que supusemos um amor ainda mais sublime. Veja mais um caso. Existem cientistas hoje em dia que encontraram evidências que apontam para a possibilidade de que toda nossa realidade seja uma realidade virtual, programada por um poderosíssimo computador. Não há como não provar o contrário. É o que dizem. Mas, isso só ganhou relevância mesmo, para os cientistas, a partir do momento em que os homens conseguiram criar realidades virtuais, através de dispositivos computacionais. Assim, note que o homem, ao descobrir que pode fazer algo com alguma coisa, logo o atribuiu a Deus, como que este tendo o feito com o próprio homem. Basicamente tudo o que somos e fazemos, é potencialmente a imagem, obviamente disso devemos excetuar o pecado. A imagem de Deus é tudo que nos dá uma consciência de que talvez haja um amor, uma justiça, uma causa fora de nós agindo no cosmo. Olhamos para o universo através de nós mesmos, e vimos uma silhueta, algo que posso retratar como uma informação incompleta, que nós chamamos de Deus. O homem olha para a sua realidade, e vê Deus. Ponto 3. As ranhuras no espelho.
Com a queda a imagem está arranhada, nosso ponto de referência para ter uma noção no mínimo aproximada de Deus está defeituoso. O resultado disso está descrito na Bíblia, da seguinte forma: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 21 a 23. À medida em que o homem se animaliza tudo, inclusive sua própria ideia de Deus. Autor: a primeira informação de Deus. É claro que nem todas as vezes que digo isso aqui estou me referindo àquela primeira informação de Deus, a natural, a incompleta. É incompleta porque é natural, e a natureza humana está corrompida, não tendo mais por suficiente esta primeira revelação, como era talvez antes da queda, não podendo mais presenciar a plenitude, evidenciada pela sua silhueta. O homem sem pecado não teria qualquer questionamento sobre Deus, quanto mais com relação à sua existência. Porque ele teria a imagem de Deus, ou seja, uma definição exata de tudo que ele poderia saber de Deus. Portanto, ele lidaria com a realidade de Deus sem questionar como é, se é um ou mais de um, ou se não é nada. P. Um olhar através de si. A partir do momento em que entra o pecado na história humana, a imagem de Deus passa a ser deformada. E o homem, ao olhar através de si para Deus, porque é assim que olha para tudo, começa a supor uma imagem, deuses, espíritos, entidades, que são corrompidas de Deus, tal qual a imagem de Deus no homem, que, na verdade, nada mais são do que imagens corrompidas do próprio homem que deveria ser, conforme a imagem de Deus. C. A perda da consciência. E, com o embaçar e as ranhuras dessa imagem no homem, ele vai cada vez mais perdendo a consciência real de si, porque a consciência real que o homem tem de si, é consciência real, e boa que o homem tem de Deus, a mesma que o faço por Deus, seja lá o que queira dizer com isso. O resultado deste afastamento de Deus que leva o homem a animalizar sua definição do divino, e do sagrado descrito no texto de Romanos, é apresentado lá mesmo quando diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 24-25.4. Os cacos do espelho. O homem que se destrói a única coisa que o faz saber de Deus. É o que se observa que quanto mais enlameado no pecado, mais distante é a sua consciência de Deus, até que desapareça e reste somente ele e ninguém mais. Porque o homem no pecado vive apenas para si. É notório isso tanto na vida quanto na Bíblia, que a negação de Deus vem sempre acompanhada do pecado, da aceitação de qualquer tipo de pecado. O homem, quando nega Deus, nega a importância dele mesmo, acaba por rejeitar a si mesmo, diminuindo-se, tornando-se menos do que realmente é. Quando sobrar somente o homem, não sobrará mais nada e o homem já não será nada. Ponto 5. A perda da realidade. A partir do momento em que o indivíduo vai se chafurdando no pecado, ele vai ficando cada vez mais distante da imagem, que o faz ser o que tem que ser. O homem que não sabe o que é define-se pelo que é menor que ele, só pode se definir pelo que é menor que ele, pois não há no seu mundo, no que conhece até agora, coisa maior que ele, coisa mais perfeita. E o que é maior que ele, aquilo que não é do mundo, do seu mundo, isso ele nega. Nisso o ser humano está perdendo sua noção real de mundo, seu mundo passa a ser mais importante do que ele para si mesmo. Ponto 6. A involução. O homem vai perdendo-se de Deus ao distanciar-se da imagem, e então perde também a definição de si. O homem está se definindo como primata, inculca-se sábio ao pensar que primata é elogio. Tolo. Pode o superior definir-se pelo inferior. Agora o ser humano se define como uma coisa menor do que realmente é. Será que elevamos o macaco ou rebaixamos o homem? Porque os pecados do homem agora são justificados pelos atos do macaco. Somos animais, mas o macaco continua sendo tratado como bicho e com a elevação dos pecados, o homem também. O que realmente está sendo elevado aí é o pecado. Nem o macaco, mesmo que seja usado para definir o homem, se salvará de ser vítima do maior de todos os predadores.
O homem é superior a todas as coisas conhecidas por ele, no seu mundo, se pensarmos bem, até mesmo do seu próprio mundo. Se a coisa superior no universo, até agora é especulação e devaneio cinematográfico. Ponto 7. A suprema diferença. Há uma coisa que nunca se viu fora do homem no universo, a pessoalidade, o eu. Quanto mais o indivíduo se entrega ao pecado, menor ele se define e também a Deus, até que não haja mais Deus e nem homens. Ao perder a imagem, o homem perde Deus e se perde-se em si. Pois, o atual desenvolvimento dessa nossa sociedade está cada vez objetizando o humano. O ser humano está cada vez mais usando o outro como objeto, e ao mesmo tempo se sujeitando a isso. Ele perde a verdade de si, perde a noção do que realmente ele é, do que deseja Deus que ele seja. O desmantelamento da imagem faz o homem se animalizar. Ponto 8. A ideia e a imagem. A ideia que temos de Deus não vai muito longe do conceito que temos de nós mesmos. Se eu for cruel, minha ideia de Deus assim será também. Mas penso que somente deixarei de ser cruel, se eu descobrir que Deus não é. Conhecemos muitas histórias de pessoas que descobriram este tesouro, e são conhecidos por terem, depois de aceitarem a Cristo, mudado como que da água para o vinho. O indivíduo descobriu a imagem de Deus, para a ela se assemelhar. A questão é que nós vemos tudo, inclusive Deus e os outros, com a perspectiva da nossa vida e realidade, conforme nós mesmos, já que a vida e a realidade ao redor, é o que sabemos, e é o que nos define. Tudo para o homem é medido através dessa consciência que o homem tem de si, dessa sua identidade. Tentamos personalizar e personificar tudo por sermos pessoas. A tudo medimos à medida do que somos, ou melhor, pensamos que somos. Ponto 9. A medida de todas as coisas. O egoteísmo sou eu tentando montar Deus a partir do que eu sou. No nosso entendimento somos a medida de todas as coisas, somos aferidores de medidas, e como aferidor de medidas, o homem pensará que é Deus, e acabará por ser diabo. Esse império do eu humano que alcança as coisas, e até as pessoas, definindo tudo ao seu bel prazer alcança até Deus, não o Altíssimo, não a verdade, mas a ideia que cada um tem dele, a opinião. 10. A devolução da imagem. O Senhor, ao apresentar Jesus, está, na verdade, reavendo para nós sua imagem. Ao nos mostrar Jesus, Deus está nos repassando a imagem do Deus invisível, na qual nos formou. Ao nos mostrar o Cristo divino humano, Ele está nos apresentando o caminho para voltarmos a vê-lo como Deus, a ver Deus. E a salvação é isso segundo o próprio Mestre, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Ao nos revelar o Filho do seu amor, Deus está nos resgatando para si, para que nós o vejamos. Quanto mais no pecado o homem se encontra, menos sabe de Deus. O homem já não vê Deus, vê muitas coisas, deuses, espíritos, o universo, pois Deus somente pode ser visto naquilo que ele está perdendo, a saber, o que nele é mais que tudo, aquilo que é feito, conforme a imagem do Deus verdadeiro. Conclusão. Esta definição do homem, tão nova quanto tudo debaixo do sol, a de que é divino não faz do homem Deus, faz do homem diabo. Perder Deus de vista faz o homem achar o diabo. O homem agora é a imagem de Satã. Como fomos feitos à imagem de Deus, o definimos com base em nós mesmos, como tentando reaver a imagem perdida. O resultado disso é um Deus à semelhança das criaturas, animais, humanos, e até mesmo o próprio diabo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final este vídeo. Para mim é uma honra poder pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Muito obrigado a todos.